Boa noite, irmãos. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui juntos, gravando esse vídeo e agradecendo a Deus pelas bênçãos já recebidas através dos estudos que temos tido nos livros proféticos. Concluímos o livro do profeta Jeremias a semana passada com uma triste narrativa, uma triste conclusão do juízo vindo sobre o povo de Deus, o povo de Judá, precisamente a cidade de Jerusalém destruída, seu rei contemplando seus filhos sendo mortos na sua própria presença e depois sendo levado cativo com os olhos vazados para a Babilônia. Vemos o templo queimado, a cidade totalmente destruída, uma cidade antes gloriosa, uma cidade antes grandemente abençoada por Deus, ali tinha um templo que era o símbolo da presença do Senhor. Tudo isso foi destruído devido ao pecado. O pecado é grave aos olhos do Senhor. Essa lição, irmãos, devemos guardar bem firme em nossos corações, porque nós podemos enganar os homens, mas o Senhor ninguém engana. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E então é interessante que nós entendamos, irmãos, essas grandes, e venhamos a extrair essas grandes lições para nossas vidas. Então temos aprendido isso. E vamos continuar aprendendo, porque nós terminamos o profeta Jeremias e vamos iniciar o livro Lamentações de Jeremias. Então nós gostaríamos, meus amados irmãos, de hoje à noite fazermos uma introdução do livro Lamentações de Jeremias. Então esse livro ele foi escrito por Jeremias após o cerco, há quem diga que foi após o cativeiro. Então, mas não muito tempo após o cativeiro. Lembra que Deus ainda permitiu que Jeremias permanecesse. Deus quebrantou o coração de Nabucodonosor, dando liberdade para Jeremias escolher onde ele gostaria de ficar. Se ele tivesse ido com o povo para o cativeiro, ele teria tido com certeza um tratamento VIP, porque Deus cuida dele, mas ele preferiu ficar em Jerusalém. E aí ele teve a oportunidade de compor esse poema aqui, esse livro conhecido na classificação bíblica como um livro poético, mas está aqui, não está na sequência dos livros poéticos como Provérbios, Salmos, como Cântico, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Canto dos Cantos, porque foi um livro escrito por Jeremias. E é como se fosse uma continuação do livro de Jeremias. Então, por isso que está aqui entre os livros proféticos, mas ele é um livro poético. Então, agora a forma da escrita desse livro é interessante. Nós, na nossa Bíblia em português, a gente não observa muito não observa como na escrita hebraica. Mas o primeiro capítulo, o segundo capítulo e o quarto capítulo, em cada versículo são compostos de 22 versículos. Em cada versículo inicia com a letra do alfabeto hebraico, 22 letras. Então, cada. Já o capítulo 4, certo? O capítulo 4, ele é escrito de uma maneira diferente. São 66 versículos, então são 22 trios de versículo. Por exemplo, a cada 3 versículos, uma letra hebraica. Já o capítulo 5, não. O capítulo 5, ele foi escrito normalmente, mas também escrito, nós encontramos ali 22 versículos. Então, esse é o esboço do livro. Primeiro capítulo, segundo capítulo, quarto capítulo, 22 versículos, cada versículo iniciando com uma letra do alfabeto hebraico. O terceiro capítulo, então são 66 versículos, a cada 3 versículos inicia com a letra hebraica. O quinto capítulo, aí são 22 versículos, mas não segue essa ordem de versículo, cada versículo com a letra hebraica.
Então, quem escreveu esse livro foi o profeta Jeremias, a tradição não nega isso, por isso que ficou conhecido como Lamentações de Jeremias. E a tradição diz que foi justamente fora do muro de Jerusalém. A Bíblia não diz aqui onde foi escrito, mas nós cremos que foi escrito dentro daquele contexto, ali próximo a Jerusalém, não no Egito. Depois ele é levado para o Egito, mas não no Egito. Mas a tradição diz que foi juntamente fora do muro de Jerusalém, do lado norte da cidade, ao pé do Gólgota, onde Jeremias derramou suas lágrimas e compôs este livro em forma de poesia. Então, nesse livro ele trata sobre a cidade de Jerusalém, sobre a sua destruição e também das dificuldades do povo, aquele povo que ficaram ali, eles sofreram amargamente devido aos seus pecados. Então, ele fala dessa cidade que ele se esforçou tanto para salvar. Nós cremos que Jeremias não acordava de madrugada, não era simplesmente para cumprir o mandamento de... Isso também, é claro, isso motivava ele, Deus havia chamado ele para ser profeta das nações, mas eu creio que há uma motivação especial, um coração amoroso. Ele acordava de madrugada para anunciar ao povo que o juízo de Deus estaria vindo sobre eles se eles não se arrependessem do seu pecado. Várias vezes nós podemos observar a passagem do livro sagrado tratando sobre Jeremias, levantando ainda muito cedo, de madrugada, para pregar a palavra de Deus àquele povo. O ministério de Jeremias foi um ministério extenso, nós vimos que perdurou mais de 41 anos, ok? E ele foi um profeta que ele foi testemunha ocular da destruição, e ele ainda profetizou alguns meses após o exílio. Então, meus amados irmãos, esse profeta em cujo coração o Espírito Santo produziu o amor e a tristeza do Senhor pelo povo que estava sendo castigado. Então ele demonstrou, no coração dele havia amor e ao mesmo tempo muita tristeza pelo castigo que viria sobre aquele povo. Então ele retratava isso também, ele retratava o amor de Deus e também o pesar de Deus de castigar o seu povo. Se você observa aqui no capítulo 3, versículo 32, diz assim: pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Olha aí, Jeremias retratando o pesar de Deus diante desse juízo. Ele diz, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus castiga porque Ele é justo. Deus castiga porque Ele precisa fazer isso, porque Ele é justo. Ele é perfeitamente justo, mas Ele não faz isso de bom grado. Ele tem prazer de exercer a sua misericórdia. Um dos profetas menores que nós estudamos revela exatamente isso. Deus tem prazer em exercitar a sua misericórdia. Mas devido ao pecado, Deus, como é perfeitamente justo, Ele julga o pecado. Alguns relatos abordados aqui por Jeremias neste livro. Alguns relatos. Primeiro, ele mostra que o juízo vindo sobre aquele povo é justo, devido ao pecado do povo. Então ele mostra isso. Se você volta aí para o capítulo 1, nós estamos fazendo uma introdução ao livro. A próxima semana, se Jesus não voltar, e se a gente estiver com saúde e podendo pregar e podendo estudar, nós iremos dar continuidade ao livro do profeta Jeremias. Mas capítulo 1, versículo 8, olha o que diz: Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez, ela também geme e se retira envergonhada. A sua imundícia está nas suas saias, ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Então, o livro ele vai mostrando, versículo 5, por exemplo, diz: os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações, e seus filhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário.
Então Jeremias mostra mais uma vez que essa destruição não veio sobre aquele povo por acaso. Veio porque o povo pecaram, o povo desobedeceram, o povo não quiseram de maneira nenhuma ouvir a mensagem de Deus, né? De que eles precisariam retornar para o Senhor, senão sofreria as consequências da desobediência. Mas mesmo assim, diante de um ministério tão extenso e tão intenso, eles não se voltaram para o Senhor. E por isso o castigo veio de uma maneira dura sobre a vida dele. Então o profeta, o Zelato, ele mostra a razão do cativeiro. Ele mostra a razão, as razões da destruição. Então Deus não fez isso porque Deus tinha prazer de fazer. Deus queria que o povo se arrependesse e voltasse para ele. Mas o povo não se arrependeu. Eu não sei quantos estão nessa situação. Deus é muito bom, Deus é muito paciente, Deus é longânimo. Mas o juízo de Deus pode tardar, mas ele não falta. Nós podemos observar isso no ensino da palavra dele, nos ensinos das Escrituras Sagradas. Isso é bem claro: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Então Jeremias mostra exatamente as razões pelas quais o cativeiro, a destruição se fez necessária. Porque Deus é justo, e porque Deus, sendo justo, ele não inocenta o culpado, sem que ele exerça a sua justiça de uma maneira perfeita. Ele narra também os horrores do sítio de Jerusalém. Ele narra os horrores. Ele narra, por exemplo, o choro das crianças morrendo de fome. Que tristeza, meus irmãos! As crianças morrendo de fome devido aos seus pecados. Como o pecado, devido ao pecado do povo, como o pecado traz destruição. Não destrói apenas o ser humano, mas o contexto em que ele vive. Não destrói somente os pais, mas isso muitas vezes vai refletir na vida dos seus filhos. Aqui nós podemos observar essa tragédia. Em relação à salvação eterna, é claro que cada um é morto pelos seus pecados. Também é salvo, a salvação é individual. Mas às vezes o contexto de pais que se rebelam contra o Senhor, normalmente os filhos recebem as consequências da desobediência, né? Há um respingar na vida dos seus filhos, nós podemos observar aqui. Eu não vejo uma contradição no que ele escreve a Ezequiel: o pai não pagará pelos pecados dos filhos, os filhos não pagará pelos pecados do pai. Cada um vai pagar pelos seus próprios pecados, vai sofrer pelos seus próprios pecados. Mas aqui nesse contexto nós observamos aqui o profeta mostrando de uma maneira clara, porque já anteriormente Deus já havia dito o que iria acontecer se o povo não se convertesse dos seus pecados. E aí a gente vê o sofrimento familiar. O pecado é tão grave, o pecado leva o homem a um estado tão grande de desespero, de insensibilidade, que chega ao ponto até das próprias mães cozer os seus filhos. Veja aí, capítulo 2, versículo 11. Olha 2:11. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalece os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Versículo 12. Dizem as mães: onde há pão e vinho, onde há pão e suco? Quando desfalece como ferido pelas ruas da cidade, ou quando exalam a alma dos braços de sua mãe. Então, Jeremias trata aqui da dificuldade sofrida por aquele povo. Os filhos chorando, as crianças morrendo de fome. E os pais, para não morrerem também de fome, tiveram que sacrificar seus filhos para se alimentarem de sua carne. Olha que tristeza. Olha que destruição o pecado trouxe para aquele povo. Olha, meus amados irmãos, que não vale a pena
andar na contramão daquilo que Deus diz. É preciso estarmos sintonizados com as Escrituras e evitar o pecado, porque o pecado é trágico para o pecador. As consequências do pecado é trágica para o pecador. Até na hora parece que pecar é muito bom, mas as sequelas, as consequências, as dificuldades oriundas, certo? Como consequência vindo sobre o pecador, é muito triste. Aqui olha o versículo 20. Olha o versículo 20, 12, 20. Diz assim, olha: vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmo? As crianças do seu carinho? Ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Então, se você vai para capítulo 4, versículo 10, olha o que diz, 4, 10. Versículo 9 diz: mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham, atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres outrora compassivas cozeram seus próprios filhos, estes lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Olha que tragédia, ter que matar os próprios filhos para cozer seus filhos para servir de alimento. Olha como a fome é trágica. Diz: olha, mais bem-aventurado, mais feliz foi aqueles que morreram à espada do que as vítimas da fome. Então, meus amados irmãos, então ele traz exatamente a tristeza vinda sobre Sião e mostra de uma maneira clara que é devido aos seus pecados. Certo? 1,18, olha, voltando aqui 1,18, diz assim: justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vê da minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Isso não deveria tocar profundamente aos nossos corações? Jeremias aqui retrata o lamento de Jerusalém, certo? Dizendo: ó, justo é o Senhor. Ele reconhece que o Senhor é justo. Pois me rebelei contra a sua palavra. E vede a minha dor, as minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Jeremias aqui retratando o lamento de Jerusalém, devido à tristeza vinda sobre aquele povo, devido aos seus pecados. Então, também, meus queridos amados irmãos, Jeremias reconhece a justiça de Deus como perfeita diante do sofrimento. E aqui nós mostramos que aquele justo é o Senhor é justo. Às vezes, quando pecamos e vivemos na prática do pecado, e a gente diz que é crente, que estamos servindo ao Senhor, que somos servos de Deus, é como se nós estivéssemos ignorando a justiça de Deus. Só pudéssemos contemplar uma face de Deus, a face do amor. E tem muita gente que tem buscado isso, né, nas igrejas. Olha, eu conheço uma pessoa que me disse assim: olha, eu não vou para as igrejas porque a igreja fala muito sobre pecado, a igreja fala muito sobre inferno, a igreja fala muito sobre condenação. Olha, a igreja deve mudar seu vocabulário, deve pregar coisas boas. Nós estamos vivendo em um contexto de pessoas tão sofríveis. E em vez da igreja estar trazendo uma mensagem de esperança, falando do amor de Deus, fica falando de juízo. Meus amados irmãos, quando nós estamos expondo as Escrituras, não temos que escolher textos. E aqui nós podemos observar o amor de Deus em ação, a misericórdia de Deus. Jeremias mostra exatamente isso. Mas de maneira nenhuma podemos deixar de anunciar de que o nosso Deus é justo. E não há salvação em nenhuma alma, a não ser que ela reconheça que Deus é justo e que ela é pecadora. E se não se converter do pecado, vai se deparar com a realidade do inferno. É isso que as Escrituras assim nos ensinam. É isso que as Escrituras nos diz. Então, mas ele também demonstrou a sua confiança que um dia Sião se levantaria novamente. Então, também aqui nós podemos observar.
Deus mostrando exatamente essa realidade futura, de que um dia essa nação ela vai se levantar. Como nós observamos hoje, a nação de Israel existe de fato, é uma nação. Agora, por que eles existem? Porque eles foram fiéis? Não. Eles existem porque as promessas do Senhor para com aquela nação foram promessas incondicionais. Deus promete que um dia viria um para reinar sobre aquele povo eternamente. E esse viria da descendência de Davi. E o reino seria completamente restaurado e entregue para ele. E nós observamos que estamos caminhando nessa direção. Na verdade, o Cristo já veio, ele já morreu pelos nossos pecados, mas a nação de Israel existe hoje, e a única coisa que justifica a existência de Israel hoje em dia é porque Deus tem uma promessa de restauração futura para aquele povo. Então nós cremos que Deus vai fazer isso no dia do Senhor, que é aquele período de tempo que podemos observar chamado de tribulação. É aquele período de tempo. E naquele tempo Deus vai tratar com o povo judeu. A igreja não vai estar mais aqui, a igreja vai estar na glória, melhor dizendo, na glória com o Senhor. E aqui Deus vai tratar com Israel e eles vão adentrar no milênio, e que no final da tribulação a igreja vem com Cristo e reinará com Cristo também os mil anos. Então, meus amados irmãos, é interessante entendermos isso. Então Jeremias demonstrou sua confiança nisso. Jeremias traz para nossas vidas, irmãos, grandes lições espirituais esse livro de Lamentações. Que a graça e a misericórdia de Deus sempre brilha acima das nuvens do pecado. Sempre brilha. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Olha capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Olha o versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Olha o versículo 32. Olha o que diz: pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Uma promessa de restauração futura para essa nação. Jeremias, ele conseguiu enxergar essa verdade. Meus amados irmãos, grandes lições podemos extrair desse livro. Estamos fazendo apenas uma introdução a esse livro poético de Jeremias. Próxima semana a gente vai estudando o livro. Mas aqui, só hoje à noite, grandes lições. Lições que nós já vimos em outros livros. Por exemplo, que Deus não inocenta o culpado. Certo? Aquele que peca, ele recebe as consequências do seu pecado. Isso é uma grande lição para nossas vidas. São alertas para os nossos corações. Certo? Outra lição aqui, que a graça e a misericórdia de Deus triunfam sobre as nuvens do pecado. Por mais que esse povo foram desobedientes, um remanescente será restaurado e o reino prometido a Davi se consolidará, certo? Com Jesus voltando e reinando 1000 anos aqui sobre a terra. E a igreja estará também reinando com ele. Grandes e grandes lições podemos extrair daqui. O quanto o pecado é catastrófico. As consequências do pecado são catastróficas sobre o pecador. Como nós podemos observar isso aqui? Lendo, meus amados irmãos, essa carta e extraindo grandes lições para nossas vidas de que o pecado não vale a pena. Ao ponto das mães chorarem pela fome dos seus filhos. Ao ponto de terem que cozerem os seus próprios filhos para poder se alimentar da carne dele. Que tristeza! Mas mesmo assim, a graça e a misericórdia de Deus
vai triunfar sobre tudo isso. Certo? Esse povo um dia estará completamente restaurado e habitará eternamente com o Senhor, seu Deus. Que Deus, meus amados irmãos, abençoe nossas vidas. Que encoraje nossos corações cada vez mais a ouvir e obedecer a sua palavra. Que não só venhamos a extrair o conhecimento teológico dos estudos, mas as devidas aplicações para nossas vidas devemos levar em conta, extraindo grandes lições, permitir que nossas vidas sejam confrontadas pela palavra, para nós nos corrigirmos daquilo que estamos fazendo que não agrada ao Senhor, para não termos o desprazer de desfrutar das consequências da desobediência. Antes de concluir, gostaríamos de mais uma vez ser solidário aqui, externar nosso sentimento com a família do irmão Delcio, irmão Adão, irmão Mary, que perdeu o seu ente querido, o seu pai, que hoje foi sepultado. Tivemos o prazer de estar presente nesse momento de tristeza, apoiando a família, triste por uma parte, porque pela dor dos irmãos, porque fica a saudade, principalmente para a sua mãe, né, Dona Alice, que está sofrendo nesse momento a perda do seu esposo, mais de 50 anos casado, mas esse homem que foi sempre um bom homem, um bom exemplo, deixou um legado de caráter para os seus filhos, e não só de caráter, mas de fé também, certo? Um homem que constantemente estava lendo as Escrituras, um período que não pôde ler devido a um problema na vista, lamentava, chorava, enquanto muitos de nós, irmãos, que temos olhos sadios, não temos esse prazer. Ele chorava. Todos os anos ele lia a Bíblia toda. Que lição, irmãos, para nossas vidas. Um exemplo de fé, muito convicto. Sabia que estava chegando a sua hora, mas estava preparado, porque era um crente em Jesus Cristo. E nesse momento dorme no Senhor. Então nós somos solidários aqui, a família, mas ao mesmo tempo também a família está sendo consolada pelo Senhor. Somente o Senhor trabalha no âmago do nosso coração, consolando. Mas essa consolação vem por meio das Escrituras. Diz que é pela palavra que vem esperança. Então, fica aqui, irmão, o irmão Delcio, o irmão Adão, toda a família, né? Fica aqui o nosso sentimento. Mas, ao mesmo tempo, estamos também, podemos assim dizer, felizes, né? Contentes, porque ele era um crente em Jesus Cristo. Certo? Como é bom ser um crente. Como é bom ser um crente. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, louvamos ao Senhor por Tua palavra. Continua, Senhor Deus, abençoando nossas vidas, desafiando nossos corações a Te amar cada vez mais. Perdoa nossos pecados, Senhor Deus, porque ainda somos tão ingratos diante de tudo que o Senhor fez e faz e fará ainda em nossas vidas. Queremos rogar as Tuas ricas consolações, Senhor Deus, para com a família do irmão Delcio, irmão Adão, Mary, Senhor Deus, e todos os outros familiares, especial para Dona Alice, Senhor Deus, a irmã Alice, que está sofrendo. Afinal de contas, foram mais de 50 anos, certo? Compartilhando o mesmo recinto, a mesma mesa. E nesse momento sofre muito a dor da partida. Mas em nome de Jesus, Senhor Deus, eu peço que o Senhor console o coração dela, fortalecendo o seu coração, que a fé que habita possa ser vivificada e que mesmo diante de tristeza, uma expressão de louvor possa sair dos lábios de cada um dos seus familiares, por entender que nesse momento o irmão Baltazar está na glória com o Senhor. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Continua falando aos nossos corações e nos usando para o louvor da glória do Senhor. Antes de concluirmos a oração, Pai, queremos pedir e suplicar por aqueles que estão enfrentando dificuldades na área de saúde também.
nossos irmãos em Cristo, aqueles que estão enfermos, talvez até com suspeita, Senhor Deus, dessa Covid-19. Pedimos que o Senhor dê vitória a cada um deles. E aqueles que porventura venham contrair, Senhor Deus, que também saiam vitoriosos diante dessa enfermidade. Mas eu sei que o Senhor pode também nos privar completamente, Senhor Deus, de sermos contaminados com esse vírus. Portanto, que Tua vontade seja feita em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por hoje à noite estarmos aqui na Tua presença. Louvamos ao Senhor por todo o Teu cuidado. Em nome de Jesus oramos, agradecido por tudo, Pai. Amém, Senhor.